Olá, aluno do Seminário Sorocaba, paz do Senhor Jesus. Começamos com mais uma aula acerca de Apocalipse. Estamos aqui, vamos começar a introduzir este texto, vamos falar um pouco do contexto histórico. Iremos aqui, então, até o capítulo 3 de Apocalipse. Não estarei lendo, irmãos, a Bíblia no seu contexto, porque para que a aula não fique muito extensa. Então, é necessário que você venha, neste momento, ler os 3 primeiros capítulos, para que você venha entender acerca dos assuntos que falaremos aqui. Então, Apocalipse significa um livro da revelação. Esta é uma revelação de Jesus Cristo à Igreja do Senhor. Eu vou ler o primeiro versículo. Por que revelação de Jesus Cristo? Apocalipse 1 diz: revelação de Jesus Cristo, quem Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, um livro da revelação de Jesus Cristo. Existem mentiras e verdades acerca tanto de Gênesis como Apocalipse, porque o inimigo ele tenta combater estes livros, porque Gênesis é o princípio, Apocalipse é o fim. Então nós temos aí que muitas das vezes as pessoas entendem que Gênesis é um mito, e Gênesis não é um mito, não é um livro de fantasia. Gênesis é real. Não viemos da teoria do Big Bang, como aqueles que se dizem ateu acreditam. Nós somos cristãos, acreditamos em Cristo, acreditamos na Trindade, acreditamos que Deus fez este mundo e todas as coisas que nela há. Apocalipse também, o mundo aplica, que é um livro enigmático de difícil entendimento. Já a verdade que sabemos que sim, é um livro selado, uma obra para o povo de Deus, mas que nós temos plena condição de entender o que se passa ali. Basta um pouquinho de esforço e estudo que rapidamente vamos conseguir assimilar o conteúdo. Então, existem 2 significados neste livro. Ele foi escrito para as pessoas da época que vivenciaram aquele momento com João, mas ele também é um livro aplicado para os nossos dias. Para que nós venhamos entender, irmãos, um livro das profecias, as pessoas costumam dizer, né? E uma profecia, ela é uma predição para o futuro. E é uma predição para o futuro, como assim uma profecia? O horóscopo é um exemplo de predição para o futuro. Profecia de Nostradamus é um exemplo de predição para o futuro. Mas o que difere essas predições de Apocalipse? Apocalipse é uma profecia, é uma mensagem recebida diretamente de Deus. O profeta do Senhor, ele recebe a mensagem de Deus e passa ao povo, com o objetivo do Deus falar com o seu povo. Então, isso é uma característica principal de um verdadeiro profeta, que difere do falso profeta, que muitas das vezes nós vamos ver aí no decorrer da Bíblia, no decorrer da história, os falsos mestres, os falsos profetas, profetizando não aquilo que Deus dizia, mas muitas das vezes da carne, muitas das vezes usados pelo inimigo. Então, esta é uma profecia. Profecia, uma mensagem recebida diretamente de Deus. Então, não são só meros eventos futuros, está ligado à vida presente e à vida do povo de Deus. E a intenção do livro de Apocalipse é chamar a humanidade ao arrependimento. Temos uma estrutura nesse livro não cronológica. Não podemos ver ele numa vertical, de cima para baixo ou de baixo para cima. Ele é um livro que colocamos aí paralelismo progressivo, na horizontal, onde fatos acontecem ao mesmo tempo. Eu coloquei uma tabela para que você possa depois estar estudando e entendendo. Então, nós vamos ter aqui as visões do livro de Apocalipse, e você vai ver nos 3 tempos verbais, o passado, o presente e futuro, estes eventos acontecendo. Onde está aqui a abertura dos selos, a exaltação de Jesus Cristo após a ressurreição, capítulo 5. No presente, quando João fala, temos os mártires sendo mortos, e para o futuro, Cristo julgando os opressores do seu povo. Irmãos, quando vocês verem aí N/A, significa não aplica, ou seja, naquele tempo verbal não tem aí a referência. Então, por exemplo, 7 trombetas acontecem no presente e no futuro, não no passado. Então, fica aí essa tabela para que no decorrer do curso você possa estudar. Então, perguntas vêm como quem escreveu, onde, para quê.
Então, este é um livro pastoral, foi escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, hoje é o país da Turquia. João escreve na colônia de Patmos, ele estava preso por perseguição religiosa naquele momento, passava por um momento de grande tribulação e morte os cristãos da época, e este livro ele vem para despertar os cristãos numa realidade de confronto. Então, o Apocalipse questiona a nossa postura, nos tira da zona de conforto, para que nós venhamos entender o nosso papel aqui verdadeiramente, né? Então, como que surgiu? No Império de Domiciano. Domiciano, ele reinou de 81 a 96 depois de Cristo. E ele queria, irmãos, ser adorado como um Deus. Ele era um imperador e decidiu que ele queria ser um Deus. E que para isso, como um Deus, deveria ser adorado. E para uma população da época que nós sabemos que era politeísta, significa que adoravam vários deuses, um a mais ou a menos não seria o problema. Já para os cristãos verdadeiros, que adoravam somente ao Senhor, ou seja, monoteísta, mono, único, tel, Deus, né? Então, uma população que adorava somente ao Senhor, não aceitava dividir a adoração de Deus com Domiciano. Então, não se curvavam diante desse imperador e passaram então a ser perseguidos, principalmente na Ásia Menor, onde tinha aí uma ênfase de cultuar este imperador, né? Já alguns permaneciam em cima do muro para eles adorar a Jesus e ao imperador também, né? Não fazia diferença. Era aquele, irmãos, que fica no muro. Eu adoro ao Senhor, mas não largo as coisas do mundo, né? Então eu adoro Jesus, mas também vou adorar aqui o imperador para que eu permaneça vivo. Então era mais ou menos assim. Então nós vemos aí que tinha uma alusão sobre o Estado e a religião, né? O imperador e Deus. Hoje não é diferente. Hoje nós também temos essa situação. O Estado hoje representado aqui pelo mundo moderno, tecnológico, consumista, onde muitas das vezes consome o nosso tempo de adoração ao Senhor, onde deixamos de adorar o Senhor para estarmos aí ligados e antenados com as coisas do mundo, preocupados e dividindo aí o espaço, né, irmãos, de Deus com tudo isso aí que tem a oferecer. Então eu queria que vocês entendessem a divisão do livro. Nós vamos estudar em duas fases, do capítulo 1 ao 11 e depois do capítulo 2 ao 22. Não sei se serão três, aliás, ou 4 vídeos, mas eu vou procurar fragmentar, porque eu gostaria que fosse assim algo um pouco mais profundo. As pessoas procuram muito querer saber acerca dos símbolos de Apocalipse para poderem entender melhor. Então nós vamos dividir e fragmentar os vídeos. Então, do capítulo 1 ao 11, nós temos a história da redenção, ou seja, perseguição do mundo e dos ímpios, né, aos cristãos. E depois do 12 ao 22, nós vamos ter os eventos e personagens aí. Nós teremos aí o dragão e seus agentes agindo a partir deste momento. Se você olhar ali, ó, 1 ao 3, nós temos, ali são os capítulos, tá? Então, nós teremos os 7 candeeiros, do capítulo 4 ao 7, os 7 selos, do 8 ao 11, as 7 trombetas. Primeira parte da história. Depois do capítulo 12 a 14, a tríade do mal, 15 e 16, as 7 taças, 17 a 19, a derrota dos agentes do dragão, do 20 ao 22, o reinado de Jesus Cristo e o juízo final. Esta é uma parte de eventos. Então, o que acontece até o capítulo 11, nós viremos aí atrelado, irmãos, alguns eventos a partir do capítulo 12 e também alguns símbolos, alguns agentes, alguns personagens que vão aparecer na história e a explicação deles. Então vamos começar aqui, nós vamos ver aqui no capítulo 2 de Apocalipse, quando vai falar a carta às igrejas, né? Quando João ele tem a visão. Então, introduz o livro como sendo uma revelação de Jesus Cristo. É isso que João coloca. No versículo 8, nós vamos ver aqui, voltando aqui do capítulo 1, Jesus diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, alfa e ômega são as letras do alfabeto grego. E por que Jesus usa esta linguagem?
porque era a forma que o povo entendia na época, a simbologia da época. Eles sabiam que o alfa era a primeira letra e o ômega era o último. Então, assim comparado, era ele, o princípio e o fim, como as letras do alfabeto, não tinha nada antes, não haveria de ter nada depois. E nós vamos ver também, quando você fizer a sua leitura, é importante que você leia até o capítulo 3, irmãos, para entender o que nós vamos falar aqui, do livro de Apocalipse. Do versículo 10 e 11, nós vamos ver que Jesus pede a João que escreva as 7 igrejas da Ásia Menor. Isso, voltando aqui no capítulo 1, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Da partir do versículo 16 ao 20, João vê Jesus com o que manda escrever, né? E revela 7 estrelas na mão direita, são os anjos das 7 igrejas. Deixa eu explicar isso melhor. Vamos ler aqui, ó. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, aqui ele vê Jesus, né? E no versículo 19 ele diz: escreve, pois, as coisas que vistes, que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, nós vemos aqui, por isso que falamos, um livro pastoral. Então, provavelmente foi um livro escrito aqui, afirmando, provavelmente não, um livro escrito às 7 igrejas, nós podemos dizer provavelmente os pastores, porque a gente vê lá apóstolo Paulo fazendo essa referência, o anjo da igreja, nós vemos aqui que são os pastores. Quando a gente vai aprender acerca dos mestres, pastores, cada um separado diante dos ministérios. E os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Então, doutrina de Balaão. Eu vou explicar aqui, antes de nós entrarmos, um pouco desta doutrina, porque nós vamos ver falar no capítulo 2 sobre a doutrina de Balaão. Então, resumidamente, irmãos, para que nós venhamos entender, primeiro, o que acontece? Balaão estava a serviço do rei Balaque, queria que amaldiçoasse o povo de Israel. Só que Jesus, ele veio e fez com que Balaão se rendesse ao Senhor, né? Num segundo, isso no primeiro momento. No segundo momento, ele servindo ao Senhor, Balaão, ele mistura aquilo que ele tinha de práticas pagãs antigas com o serviço a Deus, ou seja, ele estava combinando a adoração verdadeira a Deus com práticas de rituais de outros deuses. E isso não era correto. E isso, irmãos, era um falso mestre. Nós já vemos aqui. E o ensinamento dele era muito confuso. Então, assuntos espirituais e morais com interesses materiais estavam tudo ali, né? Ou seja, um gnosticismo libertino. Gnosticismo vem da palavra gnose, que significa conhecimento. Então, portanto, entender as coisas somente na capacidade intelectual. Então, era isso que tinha essa doutrina. E aí nós vamos começar a entender as cartas, para que você venha entender aí cada tópico. Eu vou estar passando, depois eu vou falar um pouco mais aí sobre práticas de paganismo. Carta de Éfeso. Então, diz assim: moverei no seu lugar, do seu lugar, o seu candeeiro. Irmãos, Éfeso era chamada por um historiador chamado Plínio de Luz da Ásia. Então, ela tinha um caráter representante imperial na região, né? Éfeso era considerada a igreja-mãe das demais igrejas da Ásia Menor. Então, o que é aqui que João diz nesta carta? Que Éfeso havia abandonado o seu primeiro amor, aquele amor fervoroso, aquele amor puro.
ela era perseguida, passava por problemas com os falsos mestres que a gente vai ver aqui, ensinavam as práticas aqui, a doutrina de Balaão, e nós vamos ver aqui, juntamente com os nicolaítas, né, quando Jesus coloca aqui, deixa eu colocar aqui, ó, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, vem a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro e não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, eles deveriam voltar ao primeiro amor, mas eles tinham um ponto positivo. Eles não gostavam das práticas dos nicolaítas, que eram quem? Seguidores de Balaão. Estas pessoas comiam coisas sacrificadas a ídolos e praticavam prostituição. Jezabel, irmãos, nós sabemos que ela adorava a Baal. E Jezabel introduziu de uma maneira muito sutil essa prática de adoração a Baal no meio do povo cristão. Então, nesta prática, irmãos, haviam grandes sacrifícios, orgias e até morte de crianças ofertadas a Baal. E esse tipo de prática os nicolaítas praticavam. Os cristãos da época que seguiam esta doutrina achando ser certa, chegavam a oferecer os seus próprios filhos neste sacrifício. E muitos homens se deitavam com as profetisas de Baal, porque tinham elas como se fossem, né, deusas. E isso não era verdade. Então, como se eles se deitassem com deusas, e aí eles eram tipo super poderosos, né? Eles teriam algo mais. E não é isso que acontecia. Isso aí, irmãos, é explicando numa linguagem bem simples, né? Então, o que a gente entende? Que os seguidores de Balaão, que comiam essas comidas, na época, né, participavam de tudo isso que acontecia junto com os nicolaítas, que eram uns partidários com pensamentos gnóstico, ou seja, teoria do conhecimento, aquilo que é real. Eles inseriam esse padrão na igreja da época. Por exemplo, havia ali alguns encontros tanto de negócios da época que eram feitos e essas pessoas participavam. Então vamos supor, uma reunião de grandes negócios, aí eles definiam nestes jantares aquelas pessoas que seriam prósperas, que seriam bem-sucedidas. E as pessoas ofereciam o quê? Ofereciam estas carnes. Então essa comida participava ali e a pessoa ali era decidida. Hoje, trazendo para o dia de hoje, quantos jantares de negócio com coisas consagradas acontecem? Então podemos aí pensar um pouco a respeito. Isso também acontecia. Então, uma doutrina dos nicolaítas, trazer carnes oferecidas a deuses em jantares de negócios, no meio do povo de Deus, e Deus abominava isso, e também o povo que seguia ao Senhor verdadeiramente não praticava esse tipo de situação. Então, aqui, essa é a parte que o Senhor fala que moverei do seu lugar o seu candeeiro, né? Então, eles deveriam abandonar esse tipo de prática. Carta a Esmirna, vamos lá. Dar-te-ei a coroa da vida, vai estar citando lá no capítulo 2, versículo 10. É importante explicar por que Jesus usou esta simbologia, a coroa da vida. Para nós sabemos a vida eterna. Só que para eles naquela época, Esmirna tinha uma protetora na cidade, chamava-se Cibele. E essa deusa Cibele tinha sobre a sua cabeça uma coroa. E naquela época, os atletas da cidade, aqueles que venciam, eram coroados, né? Eles premiavam com uma coroa. Inclusive, Hélio Aristides chamou Esmirna de coroa das estrelas. Então, a coroa era um elemento muito forte para a cidade de Esmirna. Os cristãos eram a minoria, né? Eles eram perseguidos e as pessoas, irmãos, naquela época julgavam os cristãos como um costume estranho. Eram considerados até como ateus. Por quê? Quando se falava em Santa Ceia, beber
do sangue de Cristo. O cálice representa o sangue e o pão representa o corpo. Então, o que as pessoas achavam? Que os cristãos se trancavam naquela época para praticar práticas pecaminosas, onde comiam e bebiam suas próprias carnes. Era mais ou menos isso que se passava pela cabeça do povo. Então, eles tinham os cristãos como ateu, porque eles achavam que para você adorar a um Deus, você deveria ter uma estátua. E os cristãos não tinham estátuas, adoravam a Deus em espírito e em verdade. É importante aqui que a gente venha salientar também sobre a parte aqui da carta a Esmirna, quando Jesus revela a João, no versículo 9, capítulo 2, versículo 9, conheço a sua tribulação, a sua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Então, o que significa sinagogas de Satanás? Então, após o Templo de Jerusalém, 70 depois de Cristo, os cristãos foram expulsos das sinagogas, onde ali os judeus passaram a pronunciar maldição contra os cristãos. Por isso, Jesus chama aqui de sinagogas de Satanás, porque ele já não estava presente nisso. Onde o seu povo foi expulso, onde aquilo que se ensinava e se falava acerca do seu povo estava errado, era pecaminoso. Então, por isso que Jesus usa esse termo aqui. Não é uma igreja que tinha pontos negativos, irmãos. Então, coroa da vida, a gente vai ver aqui que é por conta aí da coroa que se premiava, então, os atletas, né? Pérgamo, também nós vamos ver lá no capítulo 2, versículo 16 e 17, uma parte em que Jesus fala: pelejarei com a espada da minha boca e darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha estará escrito o nome novo. O que significa? A cidade de Pérgamo era a capital oficial da Ásia Menor, trazendo ali para o entendimento das pessoas, né, a residência do procônsul. Então ali era onde se julgavam os casos, ali estavam as autoridades. Por isso era conhecido como cidade da espada, ou seja, onde descia a justiça. E o que acontece? Uma pessoa julgada quando ela era inocente, o tribunal colocava ali o seu nome escrito numa pedrinha branca e dava para essa pessoa. Essa era a prova de que ela era inocentada. Como se hoje, irmãos, a pessoa que é inocente diante de um tribunal e ela tem um alvará de soltura é uma carta. Naquela época não havia isso. Era a pedrinha que simbolizava. Então, quando Jesus fala assim, aquele que permanecesse firme nos seus caminhos, ele daria uma pedrinha escrita um novo nome, ele quer dizer que, olha, aqui vocês são julgados e vocês têm a pedra dada aí pelos oficiais, aqueles que são juízes, inocentando vocês nessa terra. Só que eu vou te dar a pedra branca escrito com um novo nome, né? E serão inocentados no grande tribunal de Cristo. Seriam inocentados. Então, aqui a alusão à nova vida com Cristo, a prova da sua inocência diante do tribunal de Cristo. Então, conhecido aí como cidade da espada, Jesus usa essa alusão de justiça e tribunal para que o povo entendesse. Era a cidade onde estava o trono de Satanás, a sede do governo imperial na Ásia Menor. Haviam cristãos que seguiam também aí a cultura e a doutrina de Balaão, introduzida por Jezabel e os Nicolaítas na cidade de Pérgamo. Só um instante que eu vou estar acessando aqui o material. Agora nós vamos para Tiatira. Tiatira, nós vamos ver lá no capítulo 2, no versículo 27, quando Jesus fala: e com cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços como se fossem objeto de barro. Então, com cetro de ferro as regerá. Tiatira, irmãos, era uma cidade artesã, uma cidade conhecidíssima pela fabricação de armas e cetros de bronze, um centro comercial. Então, quando ele usa, né, este elemento da época, ele diz o quê? Com o cetro de ferro as regerá. Então, a gente vê aqui que cristãos que amavam a Deus, naquela época já faziam obras até maiores que a do começo.
mas que no meio deles haviam pessoas contaminadas com a doutrina de Balaão, né? Jezabel, como eu havia dito, seduzia o povo a praticar essas doutrinas. Então eles seriam regidos. Viria sobre eles a justiça também de Deus. Aquilo que estava errado, chama o povo a se arrepender, como eu havia dito, é uma carta que orienta aí os seus anjos, seus pastores, orienta este povo ao arrependimento. Todos deveriam se arrepender das suas práticas pecaminosas. Agora nós temos a carta a Sardes, né? Sardes, já ali no capítulo 3, diz aqui no capítulo 3, no versículo 3, você vai ver o fragmento aqui que eu coloquei, se não vigiares, verei como um ladrão. Irmãos, por que que Jesus usou esta frase? Porque Sardes era uma cidade fortaleza. E o povo era marcado pela história de duas invasões, porque Sardes, como uma cidade fortaleza, ela estava localizada a 458 metros de altura e ela havia sido invadida por duas vezes. Por quê? Por desatenção dos seus vigias. Então, aqueles que vigiavam a cidade não fizeram seu serviço corretamente, né? Foram desleixados aí, e aí houve duas invasões. O rei Ciro da Pérsia em 549 a.C., o rei Seleucida, Antíoco III, 214 a.C. E essa invasão é interessante que ela se deu pela mesma brecha na defesa, escalando o penhasco. Falei que a cidade está a 458 metros de altura, então estava num penhasco e os seus inimigos escalaram. Isso marcou as pessoas. Por isso que Jesus disse: não vigiares, eu virei como um ladrão. Assim como vocês foram invadidos sem perceberem, assim eu virei, né? Numa outra linguagem, Jesus quis dizer isso. E era a cidade de Sardes, era uma cidade muito orgulhosa pela sua fabricação de lã, pelas indústrias de tinturaria. Era o centro também de adoração à deusa Cibele, da religião dos mistérios, como a gente já havia dito, né? Esta igreja, por ter esse centro de adoração a Cibele, onde tínhamos aí a imoralidade e a degeneração dos princípios eram notórias, era considerada uma cidade morta. Por quê? Ela já teve o conceito de ter sido próspera espiritualmente no início, mas agora uma igreja fria e insensível. Então estava muito introduzido aí as práticas que a gente vê da doutrina de Balaão sobre essa situação de sacrifício, né? E isso não estava agradando ao Senhor. E o Senhor fala o quê? Como, traduzindo aí, você vai ver no decorrer do livro, que como eles fabricavam suas lãs puríssimas, assim deveriam ser suas vestes espirituais, livres de contaminação. Para que eles viessem a entender, Jesus usou isso, né? Vou vir como um ladrão, sem que vocês percebam, assim como vocês foram invadidos, e esse orgulho que vocês têm dessas indústrias de lã, né, mais pura lã, deveria ser assim as vestes espirituais de você, que vocês venham se arrepender de todo o seu pecado. E aí nós temos então a igreja da Filadélfia. Capítulo 3, versículo 12, Jesus fala: Falou-ei, coluna do santuário do meu Deus, daí jamais sairá. O que é interessante a gente ver no contexto histórico do qual o significado? Porque Jesus, por que eu estou explicando esses significados históricos? Ele não poderia ter usado a mesma frase para todas as igrejas? Não poderia ter usado o mesmo contexto de correção, mas ele usou de acordo com a cidade. É a mesma coisa que você usar palavras regionais, né? Costumes regionais. A pessoa vai entender a simbologia regional. Então ele coloca aqui, falou: e coruna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. A cidade de Filadélfia, irmãos, ela foi ao longo da história um centro do culto imperial. Chegou a ter seu nome alterado para Flávia, quando esteve no domínio do imperador Tito Flávio Vespasiano. Então, quando se tinha o culto ao imperador, o que era muito comum? Você, para adorar o imperador, erguia uma estátua do imperador.
Então, ali, cada imperador, a sua estátua era erguida como uma coluna e era adorado. Então, o que ele coloca aqui? Que o crente fiel será como uma coluna estabelecida eternamente na comunhão com Deus. Porque eles entendiam que da coluna do imperador, né, do significado daquilo. Então eles não seriam adorados, mas eles seriam postos de forma fiel como coluna única, uma coluna estabelecida para a eternidade. Não que se trocava conforme muda o imperador, muda a coluna, muda a adoração, não. Coluna eterna diante da comunhão do Senhor. E o nome Filadélfia, ele tem o significado de amor fraternal. Então, tanto a igreja como a cidade eram pequenas, irmãos. Só que o que acontece? Deus queria mostrar aqui que ele não havia esquecido da igreja. Ela poderia ser pequena, estar numa cidade pequena, mas ela tinha a sua importância para o Senhor. Não havia se contaminado. E muitas das vezes hoje é assim, a igreja é pequena e as pessoas acham que não tem o seu devido valor, que somente a que tem uma multidão tem o devido valor. E não é isso que Deus falou. Deus quer o amor verdadeiro, o amor fraternal. Também é citado aqui a respeito da chave de Davi, a igreja da Filadélfia, né? Isso quer dizer o quê? Que Cristo tem, né, o direito de admitir ou excluir quem ele quiser do seu reino. Então não é porque a igreja é grande, porque a igreja é pequena. Ele que decide quem vai entrar no reino de Deus. E naquela época os judeus reivindicavam que só os israelitas teriam o direito de entrar no reino. E Jesus aqui coloca que quem decide é ele. Depois vamos ter aqui, e temos a fidelização aqui da igreja de Filadélfia na presença do Senhor. Depois nós vamos ter a carta Laodiceia também, outro puxão de orelha aqui, no 13:16. Porque és morno e nem és quente e nem és frio. Eu vou ler esse 13:16 para... Eu vou ler a partir do 15, irmãos. Capítulo 3, versículo 15. Conheça as tuas obras, nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. O que acontecia aqui na época? A cidade de Filadélfia era uma cidade de região vulcânica. Então, ela era muito conhecida pelas suas águas termais. E as águas termais, nós sabemos que elas são águas quentes. Aqui no Brasil, nós temos algumas cidades assim, no estado de São Paulo, no estado de Goiás, que oferecem aí águas termais. Estes são dois exemplos, tá? Então também nós sabemos que nessa cidade, irmãos, passavam muitos viajantes. E quando uma pessoa viaja, imagina, né, um sol escaldante com seus camelos. Então, o que eles vão querer? Uma água morna para beber depois de um longo período de viagem? Não. Quem viaja vai querer o quê? Uma água fria. Vai querer se refrescar. Então, assim é o cristão na obra do Senhor. Ele não pode ser morno, porque não vai servir de nada, não serve para terapia, não serviu para dar de beber como água, então ele não serve para nada, ele não vai vingar, né? Como já se dizia. Agora, o quente, o fervoroso, sim, e o frio é frio, já tem a decisão dele, a opinião formada. Então aqui a gente vê, trazendo aqui a alusão para águas quentes, águas termais. Uma água fria, ela serve para beber, mas a morna não vai ter serventia nenhuma. Então eles entendiam a linguagem por conta que era uma região que tinha esse tipo de água. Por isso que ele fala, não porque és morno e nem és quente nem frio. Então o povo sabia daquela época que a água morna para eles não tinha serventia. Assim seriam eles diante do Senhor, se eles não mudassem a sua postura. A cidade de Laodiceia também era uma cidade das mais ricas da Ásia Menor.
orgulhosa. Ela sofreu um terremoto em 60 depois de Cristo e, para vocês terem a noção, irmãos, ela rejeitou aí a ajuda de Roma para se reconstruir, né? Ela por si só conseguiu se levantar. É uma cidade que ficava a 160 quilômetros de Éfeso e a 80 de Filadélfia. Uma cidade então soberba, porque ela possuía grandes riquezas, aí é onde vem a situação da Laodiceia. Era uma cidade rica, então eles achavam que por serem ricos, por serem prósperos materialmente, também possuíam grandes riquezas espirituais e virtudes cristãs. E na realidade aqui é onde no versículo 17 Jesus fala que era miserável, pobre, cego e nu, de nada adiantaria suas riquezas, porque a igreja estava introduzida num padrão de conformismo mundano. Ou seja, cultos, eu coloquei aqui, irmãos, seus cultos eram uma fraude vazia, ou seja, como se fosse uma casca de formalidade. Deveriam verdadeiramente abrir os seus corações para o verdadeiro evangelho. A liturgia de culto, ela foi definida de acordo com os padrões. Nós temos aí do culto, das cerimônias ao imperador. Se você lembrar de algum filme que você tenha visto, onde o rei vai se apresentar, aí tem o toque da trombeta, as pessoas se levantam, o rei entra, e aí tem um momento da música, tem um momento de falar, tem um momento do conselho do sábio. Então, existe ali como se fosse uma estrutura numa cerimônia, como também é uma cerimônia de casamento, toda estruturada. Então, essa liturgia de culto, esta estrutura vem herdada aí pela igreja cristã. Na época nós temos os sacerdotes, então isso foi tudo introduzido, esse rito todo, de acordo com as cerimônias que aconteciam nos palácios imperiais. Então hoje nós sabemos que nas igrejas cristãs nós temos a abertura do culto, de uma forma geral abrangente, nós temos a leitura de uma palavra, a abertura, o louvor, o momento de orar pelas ofertas, e depois, né, na minha igreja nós oramos pelas crianças que vão ter a sua aula no culto infantil, e depois temos a oração e a apresentação da palavra do Senhor, a oração após a palavra para aqueles que a recebem. Então, tudo isso é um padrão que já vem desde esta época, dos castelos, que isso foi introduzido. Então, quando a gente fala que o culto era uma fraude vazia, uma casca de formalidades, ou seja, seguia todas as regras estruturais, mas as pessoas estavam ali por estar, para seguir aquilo que era colocado. Vamos para a igreja hoje, vamos louvar, vamos cantar, e vamos, orou, agora é o horário da palavra. Bem assim, simples, assim, algo sem a presença do Espírito Santo. Então, esta igreja ela é chamada a abrir o seu coração verdadeiramente e deixar Deus fazer morada e mudar a sua história. Então, eu gostaria que você refletisse nesta aula, que nós passamos por uma introdução um pouco rápida, para que não ficasse tão extensa, mas então Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, uma profecia recebida por Deus, escrita por João na ilha de Patmos, exilado, foi escrita às 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, nesta região, né? Onde Deus fala que tem ali os 7 anjos da igreja em suas mãos, e tem ali os candeeiros que são orientados a mudar de postura, ou seja, as igrejas destas cidades. Nós temos aí, falamos que vai se dividir o livro de Apocalipse em 2 partes. Então, nesta de introdução, que vai até o capítulo 11, nós estamos vendo a história das igrejas, ou seja, aquilo que foi dito sobre a doutrina de Balaão, que estava introduzida no meio destas 7 igrejas, adorar ao Senhor juntamente com sacrifícios de carnes oferecidas a deuses. Isto não agradava ao Senhor. Então, em Éfeso, sobre o candeeiro, quando fala, é porque
ele era vista como a luz da Ásia, então a luz tinha um simbolismo para Éfeso, assim seria movido do seu lugar, seria movido o pastor, seria movida esta igreja, porque não estaria agradando ao Senhor se continuasse com as práticas. Esmirna não tinha pontos negativos, o Senhor citou aí que daria a coroa da vida, porque naquela cidade a coroa era um elemento que eles entendiam, que eram presenteados atletas, né? E eles deveriam permanecer. Pérgamo, a cidade onde eram feitos julgamentos, onde ali descia a justiça, e que se permanecessem firmes, assim como a justiça do mundo, ali o juiz dava uma pedrinha branca com o nome da pessoa inocentando, assim seria diante do Senhor, se mantessem longe das doutrinas de Balaão, junto com as práticas nicolaítas, em reuniões, em jantares, comendo carnes sacrificadas. Tiatira com seu cetro de ferro, que o Senhor as regerasse, também não se consertasse, porque era uma cidade artesã, muito forte na fabricação de armas e cetros. Sardes deveria vigiar, porque senão o Senhor voltaria para ela como um ladrão, assim como elas foram 2 vezes invadidas através de um escalonamento de penhasco, que eles deveriam ter as suas vestes espirituais limpas diante do Senhor, assim como eles julgavam ser as suas melhores lãs e ter aí diante deles as suas indústrias de lã e tinturaria. Filadélfia, que deveria ser uma coluna se eles permanecessem firmes, era uma igreja pequena que estava ali preservando os conceitos do Senhor e deveriam permanecer firmes, seriam postas como coluna diante do santuário do Senhor, onde jamais seriam removidas, diferente das colunas dos imperadores que se levantavam, onde era um centro do culto ao imperador, por isso que Jesus faz alusão a essa coluna de santuário. E depois Filadélfia, que era morna, não era nem quente nem fria, se não mudasse a sua postura seria vomitada, porque se julgava rica, mas não tinha nada, era miserável diante do Senhor, né? Cega e despida. E o Senhor usa aqui o termo de ser morno, não ser quente, porque era uma região vulcânica, com águas quentes e fria, onde os seus viajantes usavam água fria para se refrescar, onde eles bebiam, essa água tinha uma serventia, mas aqui, diante da situação, eles não tinham serventia nenhum, como sendo morno, não serviriam para nada, ou seja, o crente, trazendo alusão para o dia de hoje, ele não pode ficar em cima do muro, ele serve a Cristo ou ele não serve, não tem como ficar um pé na igreja e um pé no mundo, temos que nos converter verdadeiramente, né? E ali tinha, com todo o seu dinheiro e pompa, julgava ser próspera espiritualmente, mas só tinha ali uma liturgia de culto que não tinha a presença do Senhor, do Espírito Santo. Então este é um resumo introdutório, espero que você tenha gostado, que você, caso você tenha alguma dúvida, eu gostaria que você folheasse novamente a sua Bíblia agora, passo a passo, tópico a tópico que nós abordamos aqui, fosse lendo do capítulo 1 ao capítulo 3, para que você viesse ter maior entendimento. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a visão do trono, sobre os selos e as trombetas e mais algumas particularidades. Fica com Deus, um beijo no seu coração, até mais, a próxima aula, paz do Senhor Jesus.